Fala, galera! Está começando mais um boletim semanal para vocês. E como de costume, eu estou aqui com os meus companheiros Bruno Camargo. Fala, rapaziada, beleza? Caio Torres. E aí, galera, beleza? E Vitor Recla. Fala, galera, bom estar aqui novamente com vocês. É isso aí, pessoal. A gente vai dando início, então, à nossa onda de informações. Antes de mais nada, é importante lembrar a todos de se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que virão. Fiquem ligados também na nossa página no Instagram, que lá a gente está disponibilizando vários releases todos os dias para vocês, com vários conteúdos muito bacanas, beleza? Então a gente vai dando sequência aqui, a gente começa com as informações do Bruno Camargo, ele que vai falar para a gente sobre automobilismo, não é isso, Bruno? Automobilismo, e depois também vou dar uma palhinha de games aí pra galera, beleza? Massa, vamos lá. Então vamos começar com a Fórmula 1, né? GP da Hungria, mais uma vitória dele, Lewis Hamilton, o cara tá arrebentando de novo, mantendo a sequência. Assumiu a liderança do campeonato também com 63 pontos, abaixo só o Valtteri Bottas com 58, e inclusive o Bottas que ficou em terceiro no GP da Hungria, e o Max Verstappen fechando o pódio. O Hamilton realmente não teve muita dificuldade para manter a liderança, né? Durante 70 voltas ele teve muita tranquilidade, muita facilidade para manter a liderança. E vamos ver como é que vai ser essa corrida pelo título. Pelo que parece, vai ser mais uma do Hamilton. O que vocês acham? Realmente, eu acho que é meio complicado tirar esse título do Hamilton. Essa foi a pole de número 90 na carreira dele. Realmente, ele vem batendo vários recordes. Ele está a 5 vitórias de igualar as 91 vitórias do Schumacher. Realmente, é difícil completar. Um fato curioso nessa corrida que teve, que o Hamilton ele deu uma volta no Vettel, e o Vettel era o sexto colocado. E o Hamilton ainda conseguiu dar uma volta nele. É realmente surpreendente. A Mercedes, juntamente com o Hamilton, estão arrebentando em todas as temporadas, né? Vem sendo uma dominância aí constante, e junto a isso também é uma temporada que deixa a desejar da Ferrari, realmente decepcionante. Mais uma vitória incontestável do Hamilton, né? O cara que de 70 voltas liderar 69 é um absurdo, o cara fazer um negócio desse. E falando da Ferrari, a escolha não vai muito bem, é somente a quinta colocada no geral de construtores, então a gente não sabe o que está acontecendo. Um carro que é muito criticado, que é o carro da Ferrari, por ele ser pífio quanto aos demais, principalmente nas retas, então ele está perdendo muita força, principalmente com a Mercedes, que começa a comentar. O que resta mesmo, sinceramente, é só esperar o Hamilton alcançar o heptacampeonato, e ele com certeza vai se tornar um dos maiores da história. Bom, mudando. Opa, pode falar, Caio. Obrigado. Para ter uma noção básica assim, de como a Ferrari está em decadência, temos a Racing Point com o Stroll chegando em quarto colocado, né? E a Racing, que não é uma construtora tão potente assim na Fórmula 1, está na frente no Mundial de Construtores da Ferrari, né? Realmente, ela tem sido a surpresa do campeonato, mesmo não atingindo vitórias, não atingindo pódio, mas realmente é muito surpreendente para a história da Racing chegar em quarto colocado, como o Stroll fez nessa corrida. E mostrando ainda a superioridade em cima da Ferrari, né? Que é uma das potências na Fórmula 1. Muito legal, hein? O fato da Ferrari... Não, o fato da Ferrari ter tido os dois carros com problemas e abandonado a corrida, nesse início de campeonato já é uma vitória para a Ferrari. Teve Sim. Aí o sexto, o Vettel em 11º, então a tendência é que evolua, que cresça, mas é muito difícil, ainda mais por um Mundial esse ano tão diferente dos outros. Pois é, muito legal em qualquer esporte ver surpresas, né, acontecendo, uma equipe mais fraca relativamente, aparecendo mais aí do que a própria Ferrari, que sempre foi uma potência. Bem, mudando de assunto agora, né, eu falei que eu ia falar um pouco sobre games, falo agora sobre um game de futebol muito famoso, o PES 2021, que vai sair
diferente, vai ser um jogo totalmente novo, vai ser com uma DLC do anterior, o que foi uma decisão muito polêmica, mas uma atualização, porque vai focar no desenvolvimento do PES 2022, que promete ser uma parada assim revolucionária. E eu, como jogador de FIFA, né, eu espero que seja uma concorrência legal aí entre os dois, porque o jogo da EA vem mantendo uma hegemonia muito grande ao longo dos anos, e isso deixou até a EA um pouco estagnada na melhora do desenvolvimento da jogabilidade, enfim. Os jogadores têm reclamado bastante, e um jogo mais novo, assim, que possa bater de frente, realmente é uma coisa muito interessante de se ver aí, como é que vai ser a concorrência em vendas, em jogabilidade, essas coisas. Eu vi a galera reclamando um pouco do preço, né? Porque, pelo que parece, a atualização vai sair em torno de R$ 179, né? Então, por ser uma atualização somente, a galera criticou um pouco dos preços, tanto do PES quanto do FIFA, né? Que o FIFA a gente sabe que ano após ano ele muda poucas coisas assim para você pagar um preço absurdo, e a galera tem criticado bastante isso, ainda mais em meio a uma situação econômica tão desconfortante assim para todo mundo de um meio da pandemia. Então, os amantes do games vão ter que vamos botar assim, entre bolar para conseguir aí essa grana e alcançar o novo jogo, né, do próximo ano. Não só nesses casos específicos, mas também no geral, né, os games têm ficado cada vez mais caros, e pra gente que gosta, tá cada vez mais difícil aí tirar um escorpião do bolso para comprar. Essa diferença de preços do FIFA para o PES, ela já vem há um bom tempo, né? Justamente por conta do PES ter essa hegemonia toda que o Bruno falou, pelo FIFA, aliás, ter essa hegemonia toda que o Bruno falou. Ainda assim, o PES tem uma fanbase ali muito forte, muitas pessoas ainda jogam muito PES, inclusive tem diversos campeonatos aí exclusivos do PES. Mas, como o Vitor citou, essa questão de ser somente uma atualização, o que muitas das vezes acontece no FIFA, né? Muitas coisas não são mudadas, eles carregam muitas coisas do ano anterior para o seguinte, mudam às vezes um gráfico diferente, alguma coisa dentro dos estádios, mas ainda assim não trazem nada de inovador para os seus fãs, então isso gera muita frustração. E aí o preço também está bem salgado, né? Como vocês comentaram, por ser, eles inclusive falaram que é uma atualização, então poderiam ter pensado um pouco melhor, e justamente também como é essa questão da pandemia, né? Que a situação não está nada bonita, muitas pessoas desempregadas, então eles poderiam sim ter diminuído o preço. Mas aí, falando sobre a questão do PES 2022, a gente torce muito para que venha bater de fato de frente com o FIFA, né? Porque a discrepância é muito grande, então que seja um jogo muito bom, que eles estão depositando, né? Muita confiança no game, então que seja bastante valioso mesmo. Exatamente. Vamos ver se eles batem de frente com o Bomba Pet. É isso aí, pessoal. Então a gente vai dando sequência aqui. Bruno trouxe para a gente as informações do automobilismo, do PES, e agora o Caio Torres vai trazer as informações para a gente da Libertadores, não é isso, Caio? É isso mesmo, Vitor. A tão esperada Libertadores anunciou sua data de volta. A Conmebol definiu nessa segunda-feira, no dia 20, que a volta da competição continental está marcada para o mês de setembro. Com isso, sabemos que o Brasileirão volta agora em agosto, no dia 9. A princípio, os jogos serão todos de portões fechados, né, devido à pandemia do coronavírus e todas as recomendações de segurança dos Ministérios da Saúde, da OMS. Os clubes brasileiros voltam a reestrear na competição. O Atlético Mineiro e o Santos vão jogar no dia 15 de setembro. Grêmio, Internacional, Palmeiras vão jogar no dia 16 de setembro. O Flamengo reestreia no dia 17 e o São Paulo no dia 19. Eu queria sugerir um debate aqui entre a gente, amantes do futebol e jornalistas que somos, sobre o futuro dos clubes brasileiros na Copa Libertadores. Sabemos que o Flamengo tem agora um desfalque muito grande, né, no seu elenco, que é o técnico Jorge Jesus, que recentemente assinou o contrato com o Benfica de Portugal.
E o Palmeiras, que perdeu um dos seus principais jogadores, né, que é o Dudu, que também foi contratado por um time da Ásia. Realmente é uma situação muito complicada. Eu queria sugerir esse debate entre a gente para saber qual é o futuro do futebol brasileiro na Copa Libertadores e como vai ser como Flamengo e Palmeiras podem suprir a ausência dos seus principais nomes, né? E claro também os favoritos ao título. Eu acho, Caio, que vai ser uma competição muito diferente do que costumamos ver, né, do que a Libertadores, porque muito do que envolve a Libertadores vem da torcida, né? Principalmente quando os clubes brasileiros vão visitar os clubes de outros países. Então, assim, essa questão do mando de campo, eu acho que vai ser um fator, não vai ser um fator de tanta relevância assim, apesar da questão da qualidade dos gramados e tudo mais. Mas eu já até comentei isso com vocês, inclusive na Europa, a questão da Champions League, eu não acho que o fator mando vai fazer muita diferença. E para os clubes brasileiros, eu acho que eles estão bem fortes para a competição. E, inclusive, eu acho que eles vão conseguir chegar um pouco mais bem preparados do que os outros clubes que também fazem parte da Libertadores, porque aqui, como no Brasil, a gente sabe que a situação não está bonita, mas em outros países aqui também da América Latina, a situação também não está boa. E eu não sei como é que está a questão do preparo físico dos atletas de lá, porque o retorno deles eu acho que está sendo um pouco mais tardio. E a questão do Flamengo, eu acho que vai conseguir sim suprir a ausência do Jorge Jesus, vai trazer um técnico à altura, se não ainda maior do que ele. Eles falaram sobre o nome do Leonardo Jardim, que teve seu último trabalho no Mônaco, mas ele falou que pretende continuar na Europa. Falaram também sobre a questão do Marco Silva, o nome dele está sendo bastante ventilado dentro do Flamengo. Eu acho ele um bom treinador, um treinador português, que teve no Everton recentemente. Eu acho que ele pode sim fazer um bom trabalho. A gente sabe que ele não fez uma temporada excelente no Everton antes de sair, mas o Jorge Jesus também não chegou no Flamengo com todo aquele brilho, né? Todo esse futebol que ele mostrou, toda essa questão do treinamento, da formação que ele tem, a gente foi ver mesmo quando ele chegou no Flamengo, né? Então, acho que o Marco Silva pode sim ser um bom treinador para o Flamengo. Sobre a questão do Dudu, eu acho muito difícil o Palmeiras conseguir encontrar um atleta que venha a suprir a ausência dele à altura, porque o mercado vai abrir, né, agora, mas a gente não sabe qual vai ser esse poder financeiro do Palmeiras para poder injetar dinheiro em um atleta que venha a ser tão bom quanto o Dudu, pela questão de hoje em dia os atletas estarem muito caros, né? Sim, Greg, desculpa, Bruno, só vou complementar o que o Greg falou. Tranquilo, beleza. Separei algumas informações do Dudu na temporada de 2019. O Dudu, pelo Palmeiras, ele foi o líder de assistências do clube em 2019, além de ser o jogador que mais efetuou dribles no clube e também o jogador que mais sofreu faltas. Além também de ser um ídolo da torcida, né? Recentemente, que ficou há mais de 4 anos no clube. A torcida realmente acolheu o Dudu como ídolo, como xodó, como preferir definir. Realmente vai ser uma ausência muito grande no clube do Palmeiras. Eu não vejo ninguém no elenco atual do clube que possa suprir essa necessidade de Dudu dependência. Os números em 2019 provam que o Palmeiras, sem o Dudu, fica abaixo da média. Realmente, como você disse, o mercado vai abrir, mas talvez o Palmeiras não queira investir alto em um jogador de nome, de peso da Europa ou da própria América. Eu acho realmente bem complicado mesmo a vida do Palmeiras sem o Dudu. Claro que o Luxemburgo pode pensar em formações diferentes, né? Alguma coisa que valoriza mais o meio de campo, tem toda essa questão, mas realmente é uma perca muito grande para o Palmeiras. Bom, falando sobre os clubes nacionais, como vocês bem falaram, Flamengo e Palmeiras realmente são os favoritos para irem longe na competição. Acho que o Atlético Paranaense também corre um pouco por fora. É uma equipe bem forte, um estilo de jogo que me agrada bastante. Foi campeã da Sul-Americana já, enfim. Falando de Flamengo, tiveram uma perda importantíssima, assim. O Caio deve ter sentido bastante como flamenguista, que a gente sabe que ele é. E realmente
com toda a sua filosofia, o Jorge Jesus conseguiu encantar aqui no Brasil, mas eu acho que suprindo essa ausência com um técnico à altura que consiga encaixar o estilo de jogo semelhante ao que o Jorge Jesus impôs aqui, o Flamengo não vai sofrer tantas baixas. Conseguiu manter o elenco principal que ganhou tudo ano passado, então acho que sim, o Flamengo pode ir longe nas competições que vai disputar. O Palmeiras perdeu o Dudu, né? Uma grande referência, e é difícil você suprir a falta de um ídolo. Talvez possa pesar um pouco. E falando da Libertadores no geral, acho que a perda da presença da torcida é algo que, para nós sul-americanos, é muito mais influente do que na Europa. A Libertadores ela tem essa essência, né, sul-americana, torcida incendiando o estádio, fazendo vários espetáculos, e isso realmente influencia o jogador no seu desempenho. É difícil você imaginar, por exemplo, uma Bombonera vazia. É algo que chega até a... Nossa, você não consegue nem imaginar. Realmente. E fora do Brasil, acho que os grandes times aí da América do Sul seguem como favoritos, como sempre, né? Boca Juniors, River Plate, a LDU, entre outros times. Mas realmente eu espero, como sempre, né, que saia algum campeão daqui. Realmente, Bruno, como você disse, sobre eu ter sofrido um pouco com a saída do Jorge Jesus, foi bem isso mesmo. Até por eu nunca ter visto uma sequência tão vitoriosa do Flamengo, acho que muitos torcedores que têm a minha idade, ou que sejam um pouco mais velhos que eu, nunca viram aquela sequência de títulos que o Flamengo teve na década de 80. Então, o Jorge Jesus proporcionou isso para a torcida mais jovem, né? Ver o Flamengo dominando no futebol brasileiro em 2019 foi uma coisa surpreendente, com certeza para mim e para todos os torcedores flamenguistas que sejam da minha idade ou até mais novos ou um pouco mais velhos que não viram isso em 80. Então realmente foi uma perca muito grande para o Flamengo e para os torcedores, né, que idolatraram o Jorge Jesus no período que ele ficou aqui no clube. Sobre essa questão dos clubes brasileiros na Libertadores, eu gostaria de destacar também a dupla Grenal, né? O Grêmio e o Inter, que fizeram boas contratações aí para a temporada, então tem tudo para poder surpreender não, porque a gente sabe que são clubes que têm muitas vitórias, são clubes bastante vitoriosos e fazem boas campanhas sempre nas competições que disputam, então eu acho que são dois times também que podem chegar bem longe nessa Libertadores, principalmente por conta dessa questão, né, do mando de campo, que eu acho que vai ser um fator essencial que vai fazer muita falta, infelizmente. Eu concordo. E, na minha opinião, eu acho que os únicos clubes que podem, digamos assim, fracassar na fase de grupos ou até serem eliminados nas oitavas são os dois paulistas, que é Santos e São Paulo. Eu não vejo o São Paulo 100% como um time completo, sabe? Com entrosamento, jogadores nem precisam olhar para saber que os naquela posição para dar aquele passe diferenciado, uma finalização de fora da área, o que for, aquela jogada individual para ganhar jogos e até mesmo no coletivo. Claro que eles têm elenco com nome, elenco de peso, jogadores que não sentem a pressão em jogos decisivos. Também tem um técnico muito bom que valoriza essa ofensividade, troca de passe, etc. Mas eu não vejo o elenco 100% junto, 100% compacto, sabe? Já o Santos, eles vêm numa decaída nesse período de pandemia, eles começaram a Libertadores voando com 2 vitórias, etc. Mas corre o risco de perder alguns jogadores nessa janela de transferência. Teve um protesto hoje em frente à Vila Belmiro, torcedores pedindo a saída do presidente. É realmente uma situação bem complicada para o Santos e isso pode afetá-los no gramado, né? Então eu acho que se tem algum clube brasileiro que talvez não passe da fase de grupos ou caia logo no início do mata-mata, esses clubes são Santos e São Paulo. Victor, você gostaria de comentar alguma coisa? Eu sei que deu uma caidinha aí por conta da conexão. Se quiser comentar algo, senão a gente pode dar sequência aqui às informações. Tá me ouvindo certinho, todo mundo? Sim. Não, só queria... Sobre Libertadores, eu queria falar um problema que surgiu, é que o Peñarol corre o risco de não viajar para o Chile para
enfrentar o Colo-Colo nessa retomada aí, muito porque eles estão defendendo o governo uruguaio, que diz que se não tiver viável para eles viajarem, eles não vão dar suporte à equipe. Então, eles estão seguindo muito a risca sobre esse decreto, falando que Chile, Uruguai, Argentina e Brasil não têm condições de receber os jogos, né, devido à grande quantidade de contaminados. E é um problema para a Conmebol do campeonato, porque o clube alega que se eles forem para o Chile jogar a partida, eles retornam e têm de ficar de quarentena, o que prejudicaria a sequência da temporada, né? Imagina, toda vez que você jogar fora do seu país, você tem que ficar 15 dias isolado. Então, os clubes estão alegando isso e o Peñarol já decretou que vai seguir as orientações do governo uruguaio e, se não estiverem de acordo, o clube não viaja para o Chile realizar a partida nessa retomada aí da Libertadores contra o Colo. Essa é uma questão bastante delicada, né? Porque na Europa é completamente diferente, a situação por lá já está mais amenizada. Aqui no Brasil e nos outros países ao redor não está bem assim. A gente sabe que os números de coronavírus aqui no Brasil estão aumentando, não param de aumentar, infelizmente. Então, mais uma aí para a Conmebol resolver, né? A gente fica na guarda dessas informações e claro que a gente vai trazer tudo aí ao longo da semana para vocês ficarem antenados e por dentro da Libertadores e também da Sul-Americana. Então é isso, né, pessoal, sobre Libertadores. Vocês têm mais alguma coisa a comentar ou a gente pode seguir aqui? Não, eu acho que é somente isso mesmo. Podemos seguir. Então, beleza. Agora a gente passa a bola para o Vitor Heckler, que vai falar para a gente sobre o Campeonato Capixaba, sobre o futebol capixaba, né, Vitor? Isso, para falar, Greg, Bruno e Caio, que o Vitória e Real Noroeste estão liberados pela Secretaria de Saúde do nosso estado para retomar os treinamentos visando o Campeonato Brasileiro pela Série D. O Real Noroeste joga contra o Aquidauanense, do Mato Grosso, e o Vitória já entra na fase de grupo, né? O Real Noroeste tem a fase preliminar. Muito foi batido sobre essa volta dos clubes, ao meu ver, falando de campeonato de âmbito nacional, é muito importante para que os clubes se preparem, tendo em vista também a questão do Real Noroeste, né, que foi o único clube no país que não os treinamentos durante esses mais de 100 dias de paralisação, e o clube tem alegado que Águia Branca é uma cidade distante, o local, o José Olímpio da Rocha, o estádio do Real Noroeste é distante da cidade, então os jogadores ficaram em isolamento e não tiveram contato, né, com pessoas infectadas ou algo do tipo. Então o Real se isolou e manteve os treinamentos, né? Mas a gente falou na semana passada, eu vou reafirmar essa semana que o técnico do Real Noroeste, o Duzinho Reis, ele vê que essa questão do Real Noroeste treinar há bastante tempo não é um fator, não diz nada a respeito da classificação. Ele acha que vão ser jogos difíceis, mas eu estava lendo hoje que em partida assim o Real Noroeste, o Aquidauanense, perdão, ele está com problemas financeiros muito graves e corre o risco da equipe botar o seu sub-20 para disputar, né? Porque a gente sabe que tem toda a questão contratual, a questão que envolve questões burocráticas, né? Fora do campo. Quanto ao Vitória, o clube vai continuar treinando, vai começar os treinamentos no Salvador Costa, né? Na Grande Vitória ali. E essa é o que a federação chama de pontapé inicial para a tomada do futebol capixaba. Eu falei fator positivo. Não, perdão. As atividades vão ser naquela fase que a gente estava acostumado a ver, a questão de dar sequência, né? Que vão ser em fases essa retomada. A questão de primeiros treinos individuais, aí se tudo estiver bem, parte para os treinos coletivos, higienização total do material de treino, né? Não vai poder abrir o vestiário para que não se aglomerem dentro em um pequeno local, né? Então vai ser tudo em local aberto, uso de máscara, medição de temperatura. Então vai ser todo um processo, né? Um constante processo dinâmico, né? Para que tudo ocorra bem, né? O futebol volte, o esporte volte e que tudo ocorra bem. Agora sim,
fator positivo para o Campeonato Brasileiro, para o nome nacional, por dar visibilidade ao nosso estado para que a gente possa alcançar novas fases, né? Mas em contrapartida, se somente Vitória e Real Noroeste treinarem, eles vão largar à frente contra o Campeonato Capixaba, né? A gente sabe que a disparidade dos clubes aqui é muito grande, a gente olhando assim financeiramente, porque nem todos os clubes têm o total acesso a todos os métodos de prevenção. Então, Vitória, Real Noroeste, falando esportivamente e os programas extracampos, eles dariam um salto gigantesco assim rumo à fase final do Capixabão. Quanto a essa questão de higienização, esse protocolo todo, a gente sempre vem comentando aqui que é muito importante que seja seguido à risca, né? Porque é uma situação bem complicada que estamos vivendo e a liberação é positiva, né? Claro, torcendo para que toda a higienização, todo esse protocolo seja seguido de forma correta e que não ocorram aglomerações com pessoas de fora e tudo mais. Mas essa questão que o Vitor falou também sobre o Vitória e o Real Noroeste largarem na frente vai ser bastante complicado mesmo para os outros clubes que compõem o Campeonato Capixaba, porque, como o Vitor afirmou, existe uma disparidade muito grande entre os elencos e tudo mais, então essa questão do preparo físico, a gente vê que na Europa já tem vários jogadores lesionados. Imagina, infelizmente, né? Imagina que no Espírito Santo, a condição dos gramados e tudo mais, infelizmente pode ser muito prejudicial para esses outros clubes, mas a gente torce sempre para que o número de lesões seja baixo, para que os atletas possam conseguir reverter essa situação, possam sim ter um bom preparo, para que eles possam entrar em campo bem, em forma. E sobre essa questão do Aquidauanense entrar com a equipe sub-20, a gente sabe muito bem como é que aconteceu isso aqui no Campeonato Capixaba, né, com o Linhares, que acabou por colocar sua categoria de base entrando em campo e, infelizmente, só perdeu de goleada. É claro que a gente não torce para o pior da equipe, mas é bom eles ficarem espertos com isso, porque colocar a equipe de base, a gente sabe que nem sempre é uma boa escolha. Realmente, eu até queria comentar essa situação que o Vitor bem disse, como o Greg também falou muito bem. E, Vitor, eu queria te fazer uma pergunta, porque são vários fatores que vêm acontecendo aqui no estado. Na Grande Vitória, o único município que ainda está em nível alto de contaminação e de contágio é Cariacica, né? Que o único clube que joga aqui no Cariacica é Rio Branco e Desportiva. Mas os outros municípios da Grande Vitória, como Viana, Vila Velha, Serra, Vitória, eles saíram desse risco, digamos, da zona vermelha de contágio. E ainda mais com a liberação para treinos de Real Noroeste e Vitória, você acha que os clubes eles podem pressionar a PES para também voltar a treinar? Pois é, Caio. Fica na balança, né? Você põe na balança a questão de dar visibilidade ao Estado por conta da competição nacional. A gente já vem falando que Vitória e Real Noroeste têm condições de avançar as próximas fases e, quem sabe, alcançar uma possível classificação para a Série C, um possível acesso. E é uma situação complicada, principalmente para Rio Branco e Desportivo, que são clubes de tradição, clubes grandes aqui no nosso estado, que podem se ver prejudicados com essa questão. E foi uma burocracia muito grande para a Secretaria de Saúde, juntamente com a FES, preparar essa liberação. O Vitória já retornará aos treinamentos em próximo mês, em agosto. Teria aí 30 dias até a estreia do Campeonato Brasileiro. E teve essa antecipação, que essa liberação se deu a partir de ontem, né? No caso, na segunda-feira, 20 de julho. Então, eu acredito sim que os clubes podem entrar aí com um pedido aí para a FES para que seja igual, até porque a gente já sabe que o Vitória e o Noroeste já estão um degrau acima dos demais, justamente pelas últimas campanhas que vem fazendo. A gente sabe que aqui no Espírito Santo, como no Brasil todo, a organização dos financeiramente, todo extracampo tem feito a diferença, mas a gente acredita sim que esses clubes, os demais clubes, né, que
as quartas de finais, podem se ver prejudicados e acionar a federação para que seja de forma igual. Ao meu ver também, independente de quem participe de qualquer competição, deveria ser igual para todos os clubes. Infelizmente foi assim no Rio de Janeiro, em São Paulo já foi diferente, todos os clubes votaram de forma igualitária, mas aqui no Espírito Santo a gente já vê essa desavença aí entre clubes e federação, por um motivo óbvio, que é a Série D, infelizmente acaba prejudicando as outras equipes. É isso aí, então, pessoal. A gente fica na aguardo de mais informações e, é claro, reafirmo aqui que a gente vai estar disponibilizando para vocês tudo lá na nossa página no Instagram. Então, fiquem ligados lá, @leitura de jogo com 2 Os no final. Fiquem de olho também nos nossos stories, que a gente vai estar sempre postando tudo lá para vocês. Todas as informações do futebol capixaba vão estar lá disponíveis para todos. A gente vai dando sequência aqui, então, no boletim. E agora a gente finaliza com o voleibol, como de costume. Eu vou falar agora para vocês sobre a união no vôlei. Sesc Rio e Flamengo fecharam a parceria, essa parceria inicial de 3 anos, vão formar um clube só. Esse time vai ser feminino, claro, o masculino do Sesc Rio está extinto, e o treinador da equipe vai ser o Bernardinho, tão consagrado Bernardinho aí, tão reconhecido tanto nacionalmente quanto mundialmente e internacionalmente, tudo mais. Bernardinho, que é muito reconhecido. E essa parceria foi firmada na última sexta-feira, dia 17, em uma coletiva que foi transmitida nas redes sociais, com a presença do Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, e o Bernardinho também esteve lá presente. Ele garantiu, o Bernardinho, fazer um time com a cara do Flamengo. Todos nós estamos acostumados, né? O Flamengo com equipes sempre fortes. Então a gente torce para que seja um grande clube mesmo. E o Bernardinho colocou uma missão para essa equipe. Ele que quer levar esse Sesc Rio Flamengo a âmbito mundial, que ele venha a ser bastante reconhecido aí dentro das quadras. Como eu falei, vai ser uma parceria que vai durar inicialmente 3 anos. E sobre a questão dos jogos, claro que a temporada do voleibol foi cancelada, mas quando tudo voltar ao normal, ao novo normal, aliás, eles pretendem ter o mando de jogo inicialmente no ginásio da Gávea, sem a presença do público, lógico, mas quando tudo começar a voltar ao normal, com presença de público, eles pretendem passar o mando para o Maracanãzinho, que é também bastante conhecido, e tomara que seja uma boa casa aí para o Sesc Rio Flamengo, porque a gente sabe que lá é um ginásio bastante reconhecido, é um ginásio muito bom, então a gente torce para que esse clube também venha fazer bom proveito desse ginásio. E sobre a questão do elenco, o Bernardinho não revelou muita coisa na coletiva. A gente sabe que a Tandara, que era uma atleta muito importante do Sesc Rio, acabou deixando o clube e foi para o Osasco, fechou com o Osasco. Mas tem a surpresa aí que a Lorene, a jovem atleta Lorene, a gente inclusive já falou sobre ela naquele exemplo de atletas que a gente deu para vocês, naquela série que a gente criou de grandes atletas aí. A gente comentou sobre a Lorene, uma oposta de muito talento, jovem, que ela possa também integrar a equipe do Sesc Flamengo e fazer uma boa temporada. É claro que não tem nada confirmado ainda, mas essa informação deve sair aí mais para frente. Eu acho que ela já tem tudo encaminhado para fechar com o Flamengo, e também a gente aguarda mais informações sobre como vai ser esse novo clube, o elenco e tudo mais, como o Bernardinho pretende trabalhar a equipe do Sesc Rio Flamengo. Muita expectativa. Pode seguir, Bruno. Obrigado. Muita expectativa, né, Greg? Por conta do poderio financeiro que nós sabemos que o Flamengo tem, por conta também das outras equipes em outros esportes que o Flamengo tem, que são realmente muito fortes, e ainda com um baita técnico de âmbito mundial, que é o Bernardinho, sabe conduzir bem seus atletas, e nós sabemos que o vôlei brasileiro tem um poder muito grande, é o melhor voleibol do mundo. Então, acho que sim, ele pode levar o Flamengo a grandes competições a âmbito mundial e pode também ter muitas conquistas no âmbito nacional, se a gente souber realmente que grandes jogadoras poderão entrar em quadra. O Flamengo ele gosta de fazer esse tipo de parceria que fez com o Sesc Rio. Sabemos que o futebol feminino do Flamengo
tem uma parceria com a Marinha, o nome é Flamengo Marinha, né, no futebol feminino. O Flamengo gosta de fazer esse tipo de negociação para aumentar o seu poder, seja no basquete, seja no futebol, seja no vôlei. Realmente, o voleibol brasileiro tende a ganhar com isso, né? Vemos o Bernardinho agora, que, como o Vitor e o Bruno disse, é um treinador de âmbito mundial, nacional, nem se fala. O vôlei brasileiro só tende a ganhar com isso. O Flamengo pode levar o vôlei brasileiro para o mundo, como já é conhecido nas Olimpíadas, em mundiais. Realmente foi uma sacada muito boa juntarem esses dois clubes, o Sesc Rio e o Flamengo. E uma das pretensões do Flamengo, juntamente com essa parceria, é valorizar as categorias de base, né? Tanto que, para participar da Superliga B, o Flamengo iria colocar as categorias de base, né, para ser disputada, e comandados por um técnico que você já vem, se vocês já citaram hoje e dispensa comentários, que é o Bernardinho, tem tudo para crescer, porque a gente sabe da força que o Flamengo tem, a marca Flamengo é muito grande, então a gente já vê aí domínio da natação, remo, basquete, entre outros esportes. Então, e o Brasil depende muito dessa valorização da base, né? A gente não vê tantos projetos assim para jovens atletas, né? Principalmente de outros esportes a não ser o futebol. Então, essa carência de projetos assim do esporte brasileiro, o Flamengo está conseguindo suprir bem. É uma grande parceria, porque a gente sabe também da força do Sesc também no voleibol. Então, tem tudo para dar certo, né? Essa experiência de formar atletas, o Flamengo está conseguindo lidar bem, e a marca, juntamente agora, né, Sesc e Flamengo, tem tudo para se tornarem uma das potências aí do nosso. É isso, pessoal. Essa união por si só já é bastante grandiosa, né? O Sesc Rio, que é o maior vencedor do voleibol feminino com 12 títulos, e o Flamengo tem aí a maior torcida do Brasil. Então a gente torce muito para que seja mais um clube bastante vitorioso aí ao longo da sua história, que possa fazer bastante história, inclusive no voleibol feminino. Então é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando mais um boletim semanal. Claro que mais informações a gente vai estar disponibilizando para vocês lá na página do Instagram. Informações extras que às vezes vão ser disponibilizadas mais à frente no decorrer da semana. Então vocês sempre fiquem ligados. Eu vou despedindo aqui então dos meus companheiros. Obrigado, Bruno Camargo. Valeu, Greg, Vitor e Caio. Valeu, galera que está assistindo aí. Valeu, Caio Torres. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui. Até a próxima. Obrigado, Vitor Hecla. Obrigado por mais um programa, a todos que nos acompanham, e até a próxima. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Fiquem ligados. Um abraço.